Fala galera, tudo bem? Igor Chimenez aqui com vocês. Vamos para mais uma reflexão hoje. E é muito interessante que hoje eu quero falar com vocês sobre santidade. Muitos dizem, fulano é santo, fulano quer ser santo. Afinal, o que é santidade? O que é ser santo? Há uma confusão com relação a isso e hoje eu quero dar uma palavra para que você possa anotar na tábua do seu coração. Então, vamos aprender juntos? Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15, Pedro escreve dizendo assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Por que existe uma confusão nesse pensamento? Porque aqui, quando nós ouvimos assim, sejam santo como ele é santo, aí dá a entender que é um mérito nosso. Dá a entender que é um esforço nosso. Então, perceba que Pedro está falando que como é santo aquele que os chamou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. Ser santo, a palavra diz que é ser separado. Algo que é separado e é sagrado. A raiz da palavra santo é separado, algo sagrado, separado para o sagrado. Então imagina que você separa uma caneta como essa como antigamente faziam muito isso no Antigo Testamento, né? Separava as taças, separava tudo para o culto, né? Então é uma caneta normal. É uma caneta fabricada com milhares de outras canetas. Só que no momento que eu tiro ela e a separo para algo sagrado, ela se torna santa. Deu para compreender? Então assim somos nós. Como é santo, ele é santo. Como esse santo nos chamou, nós devemos também ser santos. E aí diz, sejam santos porque eu sou santo, é o próprio Deus falando isso. Só que aqui não está dizendo sobre mérito nosso. Aqui está falando sobre um estilo de vida, não por nós, mas por Ele. Perceba, vamos entender um pouco mais. Em João, no capítulo 15, no verso 16, a gente vai entender um pouco melhor. O Evangelho de João está dizendo o seguinte, o Senhor Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês possam ir, né? Vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha como é interessante. Aqui fala primeiro, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. A palavra escolha, que vem de eklegomai, né, a junção de duas palavras, ek, que vem de dentro, e lego, né, que parece o Lego, que é chamar pelo nome. Então é mais ou menos assim, escolher significa dentre tantos pecadores, eu te chamei pelo nome. Então a primeira coisa que você precisa entender é escolha. No Evangelho de João está dizendo, não fomos nós que escolhemos. Ele nos escolheu. Quem nos escolheu? O santo dos santos. Dentre tantos pecadores, ele nos escolhe. Aí ele diz, eu escolhi vocês para que possam dar frutos, para que deem fruto, esse fruto permaneça. A palavra aqui, dar fruto, o original dela é carpos. É muito interessante isso porque fala do fruto do ventre, fala de posteridade, aquele que se origina de algo. Gente, eu não sei se você está entendendo. Para que deem frutos, ou seja, que fruto é esse? Aquele que se origina, ou seja, quando esse fruto for gerado em nós, nós teremos o que? A mesma natureza do santo. Ou seja, seremos reconhecidos como da posteridade dele, que se origina de Deus. E onde está escrito isso? Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o 24, nós conhecemos muito bem, é um texto muito conhecido que fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. E aí no início do versículo 16 diz que o Espírito guerreia contra a carne contra o Espírito, para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Então inicia falando das obras da carne. As obras da carne são manifestas. Aí fala de imoralidade sexual, fala de mentira, de porfia, de facções.
Em seguida, no verso 22 diante, fala do fruto do Espírito. Perceba que não fala dos frutos, no plural, fala no singular do fruto. E esse fruto, eu sempre costumo dizer, para exemplificar melhor, é como um maracujá, é como uma melancia, né? Dentro do fruto tem muitas sementes. Imagina que essas sementes estão dentro, eles são exatamente aqueles adjetivos, aquelas virtudes que estão ali dentro, né? Bondade, benignidade, longanimidade, paz, temperança, tudo aquilo está dentro do fruto. Então, quando esse fruto, que não é nosso, esse fruto é do Espírito, quando ele começa a crescer dentro de nós, nós vamos nos parecer com quem? Aí a gente começa a perceber, aquele cara que mentia não mente mais? Aquela pessoa que enganava não engana mais? Aquela pessoa que era muito iracunda, agora vive alegre, vive em paz. Aquela pessoa que era tão difícil, agora é uma pessoa bondosa, generosa. Como que isso acontece? Então aqui está a explicação do que o Senhor Jesus falou para nós em João 15. Eu escolhi vocês, ou seja, eu tirei vocês, como diz acerca de Davi, por detrás das malhadas. Eu tirei vocês dentre os pecadores, eu os chamei pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Paulo diz em Efésios 2:8 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Pela graça nós somos salvos. Ou seja, é a bondade, é a graça de Deus que pegou eu e você, do meio de tantos pecadores, digo, Igor, agora eu escolhi você, vem pra cá. Então aquele que é santo, criador de tudo, ele me chamou dentre os pecadores que somos, e aí ele nos separou, lembra da caneta? Ele nos separou e disse, agora você está separado para o sagrado. E aí o que acontece? A partir disso, eu já falei aqui antes, a nossa redenção, nós somos corpo, alma e espírito, conforme diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que possamos nos manter irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa corpo, nossa alma, nosso espírito. Então, a redenção, ela começa pelo Espírito, quando ele nos chama. Ele nos tira dentre os pecadores, o nosso espírito se conecta com dele. E aí nós somos conectados com o Espírito de Deus e aí começa a nossa redenção. Estávamos mortos em delitos e pecados, agora estamos vivos. Eu costumo dizer que é como um interruptor de uma luz. A luz estava lá, mas estava apagada. A partir do momento que você aperta no interruptor, ela liga, ou seja, está conectado. O Wi-Fi agora está conectado com Deus. A partir daí, esse Espírito que agora está conectado com o de Deus, ele vai tentar moldar a nossa alma, que é a nossa psique, nossas vontades, nossos desejos. Só que a nossa carne, ela continua pecadora, continua caída. Né? Que é exatamente lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 58, por ali, você vai perceber que é o último adversário a ser vencido, a morte, né? Que Jesus já venceu e nós vencemos com ele, mas vai chegar o nosso dia que diz que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, esse corpo incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aí sim nós seremos como ele, porque até então o nosso espírito tenta moldar nossa alma, nossas vontades. Só que o nosso corpo, nossa carne, tenta pecar. Por isso que Gálatas capítulo 5, 19 fala, as obras da carne são manifestas. Porque a carne, ela não se converte. As obras da carne vai ser até o fim da nossa vida, até que Jesus volte. Então as obras da carne vão continuar sendo obras da carne. Imoralidade sexual, facção, tudo de ruim, irmão. Obras da carne. Então, é por isso que Gálatas capítulo 5, verso 16, inicia dizendo que esse briga com esse briga com esse. Para quê? Para que nossa alma, que são nossos desejos, nossas vontades, possam fazer o que um dos dois querem. Então, agora que nós estamos vivos em Deus, fomos chamados pelo Santo para sermos santos, nós devemos alimentar isso aqui, ó, o Espírito. Como é que a gente alimenta? Disciplinas espirituais. E aí, no momento que eu alimento o Espírito, ele começa a dominar começa a ficar assim, ó. Ele domina sobre a minha alma, que é a minha vontade. E aí o corpo se submete a esses dois. Se eu alimento mais a minha carne e não alimento o espírito, a carne vai dominar. Então, por mais que esteja vivo, mas eu vou continuar pecando muito. Por quê? Porque eu estou matando, sufocando o espírito.
Então esse exemplo que eu estou dando para vocês é exatamente o que nós devemos fazer, mudar, alimentar com disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, para que o Espírito domine sobre a alma e a carne se submeta. Então entenda, não é porque nós somos bons, é porque Ele é santo, Ele nos chama para sermos santos. E aí dentro de nós, aí que Jesus fala, para que vão e deem fruto, esse fruto permaneça. Ou seja, esse fruto cresça, permaneça a ponto de a carne ainda vai pecar, mas não vai pecar tanto, ela vai ficar enfraquecida. A cada dia nós vamos matando a carne. Então não é que nós somos santos porque nós somos bonzinhos, é porque a bondade do Espírito, que é o fruto do Espírito, cresceu dentro de nós. E conforme cresce, a cada dia, nós somos transformados de glória em glória. Aquele que é ruim não está mais tão ruim, porque agora o fruto do Espírito está crescendo em cima dele. Aí você pergunta, até quando, Igor? Até quando vai ser isso? Até o último dia da nossa vida nós estaremos avançando e estaremos em transformação. O apóstolo Paulo, no fim da vida, ele disse, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, estamos em constante transformação, em constante movimento. Muita gente desiste no meio do caminho porque acha que isso é um passe de mágica, e não é. Agora, quando ele voltar, quando Jesus voltar, a nossa carne será como a dele, nosso corpo será revestido de glória, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, nem choro, nem rancor. Seremos como ele é. E aí sim, é o que dizem em 1 Coríntios 15:58, onde está, ó morte, a tua vitória, onde está o pecado, o teu aguilhão. Então que você possa entender sobre isso, você é santo, mesmo ainda sentindo desejo de pecar, mesmo ainda o teu corpo ainda pedindo coisas, sabe, que você fazia no passado, você é santo, você é separado, não porque você é bom, porque aquele que é bom te chamou para ser como ele. Então, se tornar como ele, basta buscar a ele de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com toda a tua força, para que esse fruto, ele cresça dentro de você e comece a forjar os teus desejos e tuas vontades. Que Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para estarmos sempre aprendendo. Que Deus abençoe.